Hoje o tema do Cidadania é a importância do brincar. Nossa entrevistada é a pedagoga Sueli Pereira. Sueli, a gente estava falando do relacionamento dos pais com a criança. Hoje em dia, a tendência dos casais é ter apenas um filho, né? A gente está percebendo isso. Isso é ruim, a criança não ter irmãos para brincar? Qual deve ser a atitude dos pais? É levar sempre na casa de amigos para que ela tenha esse relacionamento ou brincar sozinha e com os pais tudo bem? Há um movimento, né, social, a gente vê a população está cada vez mais, digamos assim, envelhecendo, inclusive as pesquisas aí, né, recentes têm mostrado isso. A opção dos casais, de fato, tem sido cada vez menos filhos. No entanto, isso não significa que não pode, né, que o casal não possa fazer opções por uma escola onde privilegie o direito ao brincar, né, de estar garantindo com que a criança frequente espaços com outras crianças, né, pode chegar, né, a ser prejudicial ao desenvolvimento da criança se ela somente interagir com o mundo adulto e com as opções adultas. Então é bem importante que os casais, mesmo tendo feito essa opção por ter apenas um filho, garanta esses momentos, né, de interação com outras crianças, não somente da mesma idade, né, também não é tão viável assim que a criança interaja somente com a mesma idade e com outras idades. Assim a criança se desenvolve, aprende, desenvolve as competências todas, né, cognitivas, sociais, a linguagem, o pensamento, a imaginação, interagindo também com crianças de idades diferentes. E qual deve ser o papel da escola? É preciso ter um tempo, um horário específico para o brincar? Então, nós, enquanto Rede Marista de Solidariedade, acreditamos que a rotina da criança na escola, ela precisa ser pensada a partir desse direito que ela tem de interagir e brincar. Então, o brincar, como eu já mencionei, em alguns momentos ele pode ser dirigido, mas em muitos momentos ele deve ser incentivado para que a criança exercite livremente. Então, ao planejar a rotina da escola, os educadores precisam necessariamente estar atentos a esses movimentos para que não impossibilite que a criança exercite esse direito e esse exercício que é o brincar. Agora, só o horário do recreio é suficiente ou não? Deveria ter um horário maior mesmo? Então, precisamos promover a escuta dessa criança. Muitas vezes ela nos diz, né, que o recreio é insuficiente. Tanto é que, se você perguntar, fizer uma pesquisa com as crianças, elas vão colocar muitas vezes que o momento talvez mais significativo da sua permanência na escola seja o recreio. Isso é um indicador para nós adultos que planejamos esses momentos na escola. Então, é bem importante transformar o espaço de aprendizagem também num espaço lúdico, um espaço para que ela possa vivenciar essa atividade que é tão peculiar a ela de maneira significativa. Então, os projetos, as atividades desenvolvidas, né, que estão dentro do currículo da escola, também precisam ser planejados considerando esse direito. E isso até que idade, Sueli? Então, entendemos que a criança, né, dentro do marco legal, a criança é até 12 anos de idade. Né? Então, nós temos aí um marco legal que nos indica a idade da criança, mas nós temos também parâmetros para que a gente entenda que a criança ela pode brincar até o final das séries iniciais do ensino fundamental, mas isso não significa que quando ela adentra a adolescência, ela também não tem que ter alguns espaços lúdicos de interação. Entendemos sim, legalmente, que até os 12 anos de idade é possível, viável, é direito dessa criança vivenciar espaços e momentos de brincadeira. No entanto, isso é muito relativo, né? Cada cultura, cada modo de entender o desenvolvimento da criança estabelece aí um corte etário. As brincadeiras, culturalmente falando, elas são mais incentivadas na primeira infância, até os 6 anos de idade, até o final da educação infantil. Mas isso não significa que o ensino fundamental não possa desenvolver também um trabalho voltado para esse direito. E se brincar é tão importante, se desenvolve tantas habilidades na criança, por que ainda o
conteúdo escolar é dado de forma tão rígida? Será que se fosse misturado com brincadeiras, o aluno não aprenderia melhor? Sim, a aprendizagem, certamente, ela se torna mais significativa, né? Quanto mais atraente a escola se torna para a criança, melhor ela aprende, melhor ela interage, né? Eu penso que esse é um desafio que temos enquanto instituição escola, né? Desenvolvemos vários estudos, pesquisas, no entanto, ainda visualizamos uma preocupação maior em relação ao desempenho acadêmico dessas crianças do que propriamente do desenvolvimento do ponto de vista integral. Uhum. Eu penso que nós, enquanto educadores, temos muito ainda a refletir, a debater e a encontrar possibilidades de fazer essa inter-relação, né, entre o desenvolvimento cognitivo e o afetivo, social, e sem dúvida o brincar, ele permeia todas essas dimensões do desenvolvimento da criança. Porque na verdade não é deixar de dar o conteúdo, é só dar ensinar o que tem que ser ensinado de uma forma mais divertida mesmo, né? Sim, é possível, né? Eu acredito que nós, enquanto especialistas da área da educação, podemos buscar outras formas, né, que não formas tradicionalmente postas para a escola. Uhum. Eu penso que um grande passo é a abertura que a escola tem para estabelecer um diálogo com a própria família, com outros setores da sociedade, com outras áreas que possam trazer essa discussão para dentro da escola. Alguns professores não gostam de deixar esse espaço aberto para a criança brincar porque elas acabam brigando. Essa briga, claro, ela deve ser controlada, mas isso é um impeditivo para não abrir esse espaço para brincar? Então, a gente precisa primeiro entender, né, que essas atitudes da criança, muitas vezes agressivas, elas são consequência de todo um processo, né? O bebê, por exemplo, né? Os bebês, quando começam a se expressar e a interagir, muitas vezes eles mordem, eles arranham, né? Eles puxam o objeto. Então, o que a criança está querendo dizer por meio dessas atitudes? É bem importante a gente promover essa discussão, também com as crianças, né? Muitas vezes essa discussão fica no âmbito mais do mundo adulto, né? Então, abrir esse espaço de discussão com as crianças. Por que há, muitas vezes, essa grande preocupação da escola em relação à violência, em relação a essas atitudes não muito adequadas, digamos assim, né? Porque é preciso ouvi-las, né? O que elas sentem, como que elas interagem, por que lançam mão, muitas vezes, dessas atitudes. Então, eu penso que quanto mais se ampliar essa discussão com a família, com a criança, com o adolescente, menos a gente vai ouvir, né, tantos eventos que envolvem essa questão da violência. E observar uma criança brincar pode ser uma maneira de descobrir o que está errado ou algum problema. Os psicólogos, inclusive, que atendem crianças, usam muito as brincadeiras para entender como está psicologicamente, né, emocionalmente a criança. Sim, a criança ela representa quando ela brinca, né? Então ela traz, evidentemente, uma criança que está vivendo um momento conflituoso, um momento mais delicado, em qualquer espaço, seja na escola, ou seja em casa, ela pode vir a representar por meio da brincadeira. Então tem profissionais, sim, né, da área da psicologia, como você citou, que lançam mão, sim, da observação. Na área da educação, também acreditamos que os educadores precisam estar atentos a esses momentos que trazem pistas, né? Pistas de como a criança faz a leitura do mundo que ela vive. Por exemplo, Sueli, o que pode ser preocupante servir de um alerta para os pais durante a brincadeira? Então, garantir, em primeiro lugar, é garantir esse tempo do brincar, né? Em segundo momento, acho que é importante você observar como que ela estabelece relação, não só com as outras crianças, mas com os objetos que ela lança a mão para brincar. Evidente que uma criança que está interagindo de forma, né, agressiva, isso é recorrente, é importante estar atento, é importante conversar com a criança. As crianças maiores já conseguem trazer verbalmente, né? As pequenas, elas demonstram por meio do desconforto, do choro, da inquietação. Então é bem importante uma atenção em relação a como ela interage
como eu falei, não só com os objetos para o brincar, mas também com as outras crianças. Sueli, só para a gente encerrar, no final de maio teve a Semana do Brincar, né? Quem quiser mais informações pode entrar lá no site de vocês para usar esse material. Como são as 10... As 10 iniciativas para o brincar. Uhum. Então, a Rede Marista de Solidariedade, no final do mês de maio, ela lançou a campanha pelo direito ao brincar. Essa campanha ela é composta de 10 iniciativas, né, que trazem uma discussão sobre esses elementos que nós conversamos aqui. A ideia da campanha, de fato, foi promover, né, esse debate, essa discussão, não só no âmbito da escola, no âmbito da educação, mas, como eu já falei, com as famílias, com a sociedade, né, em geral, com todos os órgãos que pensam as políticas e as práticas para as crianças, né? Então, nós entendemos que nós, enquanto instituição educacional, estamos abraçando uma grande causa e que não é só da educação, né? A causa é pela garantia do direito da criança. Então, quem quiser mais informações, o endereço é www.solmarista.org.br, isso? Sueli, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigada. E o programa de hoje falou sobre a importância do brincar. Mande um e-mail para nós e sugira assuntos para o Cidadania. Nosso endereço eletrônico é cidadania.tvsinal@gmail.com. Obrigada pela companhia. Tchau.